a chave estrangeira fazendo referência à chave primária do lado 1 já foi inserida aqui. Tá certo? Já foi inserida. Ou seja, ao tratar a entidade fraca, eu já tratei o relacionamento para muitos. Tá ok? Com a diferença de que, no caso da entidade fraca, essa chave estrangeira faz parte da chave primária composta, né? E no caso dos outros relacionamentos para muitos, né, que não envolvem entidade fraca, a gente tem a chave estrangeira, mas a chave estrangeira não faz parte da chave primária. Percebam então aí a diferença, tá ok? Tranquilo isso, pessoal? E aí ficou o que de fora, né? O que falta a gente comentar? No caso em que a participação do lado N é parcial, né? O que a gente faz nessa situação? Quando a participação do lado N é parcial, a gente precisa criar uma nova relação para representar o relacionamento, tá certo? Da mesma maneira como a gente precisou aqui no caso parcial do relacionamento 1 para 1, tá ok? Então vamos ver um exemplo. Vamos supor a seguinte situação. Vamos ver sobre Vamos supor que a gente tenha uma concessionária, né, uma loja de venda de automóveis, aonde deseja-se, né, armazenar no banco de dados as vendas, tá certo? Eu quero saber quais foram os clientes que já compraram o automóvel, né, nessa concessionária, tá ok? Então eu tenho um relacionamento do seguinte tipo, né? Eu tenho uma entidade automóvel, né, identificada pelo seu chassi, com outros atributos, né? E uma entidade aqui pessoa, que seria talvez, né, o mais interessante até chamar de cliente, aqui no caso, né, identificado pelo seu CPF com outros atributos quaisquer, tá certo? E eu vou estar considerando o seguinte: é claro que os automóveis que ainda não foram vendidos, claro que eles têm dono, porque eles são do dono da loja, tá certo? Mas a ideia aqui de posse é que eu quero registrar os clientes que compraram. Então eu vou considerar que o automóvel só tem dono a partir do momento que ele foi comprado por algum cliente, para armazenar essa relação de clientes, né, que compraram quais automóveis. Então eu tenho um cliente pode comprar vários automóveis ao longo do tempo, né? E um automóvel, agora o automóvel só pode ser comprado por um cliente, tá certo? Então é um relacionamento ok? O lado de cliente, a princípio, teria até participação total, mas o lado 1, se a participação é total ou parcial, não vai implicar em nada, né? Na verdade, quando a gente trabalha com a representação de um relacionamento binário para muitos, é o lado muitos que interessa para a gente decidir como é que a gente vai tratar. E aqui eu tenho que a participação do lado de automóvel é parcial, porque, né, enquanto o automóvel está na loja, ele ainda não foi vendido, ele ainda não tem um dono, tá certo? Então, olha só, como que ficaria isso daqui, pessoal? Então, eu tenho a pessoa, que é o cliente, com a sua relação, né, CPF, nome, outros atributos quaisquer, automóvel, com chassi, modelo e ano, tá certo? E aí, como a participação do lado N é parcial, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar uma relação para representar esse relacionamento, tá? E o que eu vou estar inserindo dentro dessa relação, pessoal? De novo, eu tenho que inserir uma chave estrangeira fazendo referência à chave primária de automóvel, uma chave estrangeira fazendo referência à chave primária de pessoa, tá? Então eu vou ficar com chassi, né, que está fazendo referência à chave primária de automóvel, CPF, que está fazendo referência à chave primária de pessoa, e se o relacionamento em si tiver algum atributo, esse atributo também vai ter que ser armazenado nessa relação, tá ok? E aí, sempre aquela pergunta que não quer calar nunca, né? Qual é a chave primária dessa nova relação? Nesse caso, a chave primária tem que ser chassi, tá certo? Porque olha só, pessoal, uma pessoa, por que não pode ser o CPF da pessoa? Porque, a princípio, né, a pessoa pode comprar vários automóveis, tá certo? Agora, o automóvel vai ser comprado por uma única pessoa. Então, o chassi
com certeza nessa tabela de compra, né, vai aparecer uma única vez. Tá ok? Então a chave primária é a chave estrangeira que faz referência à chave primária do lado N. Tá ok? Tudo bem, pessoal? Tá certo? Então percebam de novo como é importante a gente determinar se a participação é parcial ou total, porque vai ter realmente uma influência grande na maneira como eu vou estar tratando aquele relacionamento, tá ok? Então se é total, eu insiro uma chave estrangeira na relação que representa o lado N, né? Se é parcial, eu crio uma nova relação, tá ok? Tudo bem, pessoal? Mas percebam que tudo tem uma não é fácil porque é tão cheio de detalhe, né? Se é assim, então faz tal coisa. Se não é se não ser, né? Percebam que é. Até o momento você está falando de chave estrangeira e chave chave primária, né? E chave estrangeira, né? Então a chave. Entendi bem o que é a chave estrangeira. Deu para pegar direitinho o conceito? A primária é o atributo identificador? É o atributo identificador. É a mesma coisa? É a mesma coisa, é sinônimo. Chave primária e atributo identificador, né? São sinônimos. Belezinha? Tranquilo? Pessoal, mais um passo e aí nós vamos fazer um exercício, tá? Porque é legal pra... Não. Na verdade, não. Tem mais passo? Tem mais passos. Vai até o passo 9, pra vocês terem ideia. Então eu vou dividir, a gente vai até o passo 5 hoje e aí a gente conclui na aula que vem. Que tipo de exercício você vai pedir na prova? Professor, obrigado. Pessoal, obrigado pela atenção, tá? O Flávio vai vir conversar com vocês aí, é o vendedor da CEPA. Obrigado, professora. De nada, imagina, até mais tarde. Professora, Diga-te. quando você, por exemplo, criou aquele projeto, aquele outro já não é usado mais. Isso, exatamente, por isso que eu estou arriscando. O que vai ficando é sempre a última versão. Vocês percebem? Porque na verdade é uma sequência de passos, né? Um passo pode modificar, né? Geralmente vai modificar a relação, o conteúdo de uma relação criada no passo anterior. Por isso que eu estou arriscando, pessoal, né? Então o que permanece? Sempre a última versão. Qual é a última versão da tabela funcionário? Essa daqui. Qual é a última versão da tabela projeto? Essa daqui. Qual é a última versão da tabela departamento? Essa daqui. Independente, continua. Tá certo? Então por isso que eu risquei, que é para não criar confusão, tá? Belezinha? Tá? Então a gente está nesse ponto, nós estamos com a tabela dependente, a tabela departamento, a tabela funcionária, a tabela projeto. Todo relacionamento parcial vai gerar uma nova tabela? Na verdade, assim, essa teoricamente deve ser feita da maneira como eu estou falando para vocês, certo? Aí tem o teórico e tem a prática. O que acontece com a prática, pessoal? Quanto mais tabelas nós temos, mais relacionamento, mais consultas envolvendo junções eu vou precisar utilizar. E as consultas envolvendo junções têm uma demanda computacional sempre maior, certo? Então, na prática, a gente sempre avalia se realmente é preciso criar uma nova tabela. Mas, por enquanto, o que eu quero? Quero que a gente faça o que a teoria manda, tá? Então, a teoria, né, o modelo relacional, a gente tem que saber o que o modelo relacional manda, tá? Porque tem tudo tem um porquê de ser, né? Então, a gente tem que conhecer o modelo relacional, tá? O que o COD falou, né? O que o COD falou, por enquanto, é o que a gente vai fazer, tá bom? Tá? Pessoal, mais um passo, vocês já devem até adivinhar qual é. Bom, está escrito ali, mas qual é o próximo relacionamento? Relacionamento binário muitos para muitos. Esse é o mais fácil, pessoal, fiquem contentes. O relacionamento binário muitos para muitos, por que ele é mais fácil do que os anteriores? Porque a gente não precisa se preocupar com as participações. Tanto faz se é total ou se é parcial, tá? O que vai acontecer? Então deixa eu só colocar aqui. Eu vou precisar, pessoal, vou apagar o passo 1, tudo bem? Vou apagar aqui só para poder rabiscar. Então até posso apagar, porque todas essas tabelas que
estavam aqui já tem nova versão, né? Estava lendo a última versão delas. Então, passo 5 diz respeito aos relacionamentos binários muitos para muitos. É sem graça, assim. Pessoal, que este passo, né, diz o seguinte: como que eu trato, como que eu represento um relacionamento binário para muitos? Faço. Sempre, se for um relacionamento muitos para muitos, eu terei que criar uma nova relação, uma nova tabela para representar esse relacionamento, tá certo? Então não precisa nem pensar. E, próxima pergunta: qual que é o conteúdo dessa nova tabela? O que eu tenho que colocar dentro dela, pessoal? Também não tenho que pensar, sempre. Eu vou ter que colocar uma chave estrangeira fazendo referência à chave primária de cada uma das entidades, né, que participam daquele relacionamento. Então, eu vou ter duas chaves estrangeiras necessariamente, né? E o que mais? Se o relacionamento tiver atributos, também aqueles atributos que são do relacionamento vão parar dentro dessa tabela, tá certo? E a outra pergunta que a gente sempre tem que se fazer: qual é a chave primária desta nova tabela? Também outra coisa, pessoal, se é um relacionamento muitos para muitos, a chave primária sempre vai ser composta. Composta pelo quê? Pelas duas chaves estrangeiras, tá? Então, tendo sido dito isso, vamos aplicar aqui para o nosso exemplo. Nós temos aqui um único relacionamento, dá até vontade de balançar a cabeça do estado interno, né? Nós temos aqui um único relacionamento muitos para muitos, que é o relacionamento funcionário trabalha em projeto, né? Um funcionário pode trabalhar em vários projetos, um projeto tem vários funcionários trabalhando nele. Então, este relacionamento vai dar origem a uma nova relação. Vou chamar com o mesmo nome, tá, pessoal? Só para ficar bem claro de onde que... Não, nem é um nome tão legal, a gente poderia dar um nome mais interessante, mas aqui, por enquanto, é o que eu falei com vocês. Eu estou mais preocupada com, né, com a receita em si. Depois a gente discute sobre nomes melhores. Então, aqui, o que eu vou colocar nessa relação, pessoal? Uma chave estrangeira fazendo referência à chave primária de funcionário. Eu vou chamar aqui de CPF Fund novamente. CPF Fund. Tá? Uma chave estrangeira fazendo referência à chave primária de projeto, tá? Que eu vou chamar de PROGNUM. Aí eu vou olhar com bastante atenção aqui para o relacionamento, né? Existe algum atributo que está associado a esse relacionamento? Não existe, né? O que significa essas horas aqui? São as horas que o funcionário dedica para o projeto, tá certo? Então, vou colocar aqui, vou chamar de horas trava. Eu coloquei só horas, tem problema? Não, sem problema nenhum. Tá. Sem problema nenhum. Tá? Esse é o conteúdo da tabela, né? Qual é a chave primária, pessoal? CPF. Sempre composta, tá? Então, olha só. Tenho que grifar aqui e aqui, ó. Tá? Por isso que eu falo que o N para N é fácil, porque não tem o que pensar, vai ser sempre a mesma coisa, tá? E outra coisa, aquilo que eu estou querendo, vou estar exigindo de vocês, que é identificar quem que é chave estrangeira. Então eu vou identificar aqui, ó. Essa daqui é uma chave estrangeira que faz referência à tabela funcionário, né? CPF. Cuja chave primária é CPF. Tá? Vocês vão ver como isso que eu estou pedindo para vocês vai ser útil na hora que a gente for criar as tabelas. E PROGNUM é uma chave estrangeira que faz referência à tabela projeto, onde lá, né, o nome da chave primária é PNUM. Certo? Então, esses né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? E aqui não tem, se a participação é total, se é parcial, não tem, tanto faz, né? Tanto é que a gente poderia até nem excluir quando a gente tem um
relacionamento para muitos, a gente poderia até se despreocupar com relação à participação, porque realmente ela não vai refletir em nada posteriormente, tá certo? Então aqui não tem erro, não tem nenhuma exceção, não tem nada. Pessoal, paramos aqui em termos de passos. Eu vou pedir para vocês fazerem um exercício, né? Para a gente pôr um pouquinho disso em prática, tá? Que é um exercício simples, mas vocês já vão ver que vocês vão ter que parar, né, para pensar. A gente vai pegar aquele primeiro caso com o qual nós trabalhamos, que é o caso do país mineral. Vamos pegar aquele exercício que a gente fez de diagramação de relacionamento, que eu já vou colocar direto aqui na lousa, e vamos fazer um mapeamento para o modelo relacional, né, desse diagramação de relacionamento. Antes disso, pessoal, deixa eu só concluir as ideias, né? Percebam, nos próximos passos, deixa eu falar de mais um passo, só mais um passo. Só mais um passo. Não, é que é um passo simples para aproveitar. Eu passo 6? Eu passo 6. Deixa eu falar do passo 6, sabe? Porque o passo 6, na verdade, ele é simples. Ele é simples. Que é justamente, minha gente, olha só. Eu vou melhorar depois um pouquinho ainda mais esse material aqui, porque eu acho que ficou faltando, de fato, a gente dizer que funcionário tem telefone, né? Poxa vida, todo funcionário tem telefone, né? E não tem um, tem vários, exatamente. Então ficou faltando nesse modelo aqui, ó. Então eu vou, na verdade, até melhorar o material, que eu vou melhorando aí. A cada semestre eu tenho modificado um pouquinho esse material, né? Olha só, pessoal, telefone é um atributo, vamos supor que seja, né, de fato é de funcionário, e é um atributo motivo-valorado. Então, olha só, pessoal, no passo 6, a gente trata justamente dos atributos motivo-valorados. O que a gente faz com eles, né? Então, atributo multivalorado. Também que eu tenho que vai gerar uma outra tabelinha. Exatamente. Olha só, pessoal, quando a gente criou a tabela funcionário, a gente não chegou a mencionar isso, porque não aparecia telefone lá. Mas o que acontece? Quando você faz o passo 1, que você tem que tratar das entidades regulares, se dentre os atributos da sua entidade regular você tiver algum atributo multivalorado, você não inclui nem no passo 1, nem no passo 2, se for o caso de um atributo multivalorado de uma entidade fraca. Você não trata aí, porque você vai tratar mais à frente no passo 6. Então, o que a gente tem que fazer com esses atributos multivalorados? A gente já viu das propriedades, né, de uma relação do modelo relacional, que eu não posso ter atributo multivalorado numa tabela, né? O que eu faço então, pessoal? Eu tenho que criar uma nova tabela para colocar dentro dela, né, o atributo multivalorado. E qual é o conteúdo dessa nova tabela? Então, essa nova tabela, ela vai ter que ter, eu vou colocar dentro dela, uma chave estrangeira fazendo referência à chave primária da entidade que possui o atributo multivalorado, no caso do funcionário, tá? E o próprio atributo multivalorado. Tá? Então vamos dizer que eu vou então criar aqui, vou chamar de telefone mesmo, tá? Telefone. O que eu vou colocar então nessa tabela? Eu vou colocar então uma chave estrangeira fazendo referência, vou chamar de novo de CPF Func, né? Fazendo referência à chave primária da tabela que representa a entidade que teria o multivalorado. E mais o próprio atributo multivalorado, que seria o telefone, tá certo? Eu vou chamar de número aqui. Número telefone. Olha só, pessoal, e aqui pergunta: qual é a chave primária desta nova tabela? Pergunta que eu faço para vocês. Poderia ser o CPF Func isolado? Não. Não, por quê? Justamente pelo fato de telefone multivalorado, eu vou ter nessa tabela que o CPF do funcionário vai aparecer várias vezes, cada vez com um número de telefone, né? Vamos supor que ele tenha um telefone fixo, tá certo? E 2 telefones móveis, né? 2 celulares. Então,
CPF do funcionário, vamos supor que seja o caso do João, né? Então, o que aconteceria? O CPF do João vai aparecer 3 vezes. Se aparece 3 vezes na tabela, ele não é um atributo identificador, tá certo? O atributo identificador não se repete. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que trabalhar com uma chave composta. O par CPF, FUNC, número de telefone não aparece mais de uma vez. Por que eu ia colocar 2 vezes? Tá certo? Então, nesse caso, a chave primária é composta e vai ser sempre composta, justamente devido ao fato de ser um atributo multivalorado, né? E um dos elementos dessa chave primária composta vai ser uma chave estrangeira, tá certo? Então, chave estrangeira que faz novamente referência ao CPF funcionário na tabela funcionário. Professora, na prova não pode então fazer a questão de fazer o glossário, ao invés de ficar colocando que toda vez que aparecer CPF FUNC, eu tenho que escrever a mesma coisa? Eu não posso só escrever uma vez? Poderia. Pode fazer isso? Poderia sim, Tá. poderia. Né? Você faz, na verdade, você gera um documento Isso, explicando. conforme você vai fazendo, você já vai fazendo ali do lado pra... né? Porque é menos coisa pra ficar bem poluído, Sim, não, com né? certeza, com certeza. É que eu não estou Aqui é preocupada com esse documento, né? Que certamente tem que ser geral. Estou preocupada com a técnica de obter as tabelas. E aí, como no nosso caso, o próximo passo vai ser a implementação dessas tabelas, e ao utilizar o Create Table, a gente vai fazer uso disso. Então, eu quero em todas as tabelas isso, mas aí na minha, né? CPF, FUNC, número de telefone é uma chave primária Composta, exatamente, né? E CPF FUNC, além de compor a chave primária, é uma chave estrangeira, né? Beleza? Pessoal, paramos no passo 6, tá certo? Então, Atributo multivalorado é como se fosse uma relação de... Você está certo disso? por hoje fica aparecendo mesmo. Fica aparecendo, exatamente. Fica aparecendo. Então, vamos lá, exercício. Acaba. Agora, olha só, pessoal. Então, o que eu quero dizer aqui, chegando nesse passo 6, acabou. E aí, só pra gente concluir, nós fizemos o que, minha gente? Nós pegamos aqui o diagrama de dados de relacionamento da companhia e a partir dele nós geramos um conjunto de tabelas. Então, só para a gente concluir esse caso, eu posso dizer que, atenção aqui, pessoal, a companhia, né, se eu for implementar o banco de dados dessa companhia, nós teremos que tabelas? Tabela de departamento, essa é a última versão. Funcionário. A tabela funcionário, essa é a última versão. A tabela projeto, essa é a última versão. A tabela dependente e a tabela telefone trabalha em, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabelas para representar o caso da companhia. Tá certo? Então a gente teria, né, se quisesse implementar o banco de dados, teria que criar essas 6 tabelas, né, com essas chaves primárias e chaves estrangeiras. Tá ok, pessoal? Quantas? Tranquilo? 6. A gente ficou com um total de 6 tabelas. Por enquanto, tá certo? Não, isso é um caso simples, né, gente? Ah, obrigada. É um caso simples, né? Então. Tá, então percebam que eu fui deixando para trás algumas versões anteriores de cada tabela. Então essas são as últimas versões de cada tabela. Pessoal, exercício. Esse exercício, minha gente, eu vou fazer com vocês. Não, ou melhor, vou botar que vocês façam. Não, tá? melhor você fazer junto comigo. Porque é o primeiro, é o primeiro. Mas a gente tem que pensar depois que ela vai na ficha. Ah, entendeu? Na verdade tá mais do que deitado, né? Tô totalmente deitado. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse daqui eu acho que eu vou fazer com vocês. Na aula que vem, nós vamos fazer um outro bem mais cabeludo, tá? Esquece, a gente faz esse sozinho e cabeludo você faz com a gente. Eu acho melhor, olha. É melhor trocar.
brincadeira. Esse fazer em grupo entregar? Pode ser, então vamos lá, fazer em grupo para entregar. Não precisa, não vai fazer nada para entregar. É exemplo, gente. É exemplo. Vocês ficam inventando moda? Aí a professora gosta, acabou com a vida do peão. Ai, caramba. Olha só, pessoal, eu acho que vocês fazem tranquilamente, vai. Eu acho que vocês fazem. Deixa eu só comentar com vocês para direcionar vocês. Olha só, pessoal, o primeiro passo, né? Eu quero que vocês façam assim, se organizem. É um pouco que nem matemática ou física, quando você tem que resolver algum problema. Se você não se organiza, você não consegue resolver, tá? E esses passos que eu passei para vocês, eles vêm de encontro justamente a essa necessidade de organização, aquilo que eu falei da checklist, né? Para você não esquecer nada. Então, o que você tem que avaliar? O primeiro passo, eu tenho que ver as entidades regulares que eu tenho. Gente, eu sempre vou ter entidades regulares, tá? Então o primeiro passo nunca vai ficar de fora, tá? Segundo passo, eu avalio aqui, tem alguma entidade fraca? Não tem. Então o segundo passo, eu não vou fazer nada, eu pulo o segundo passo, né? Terceiro passo, relacionamento 1 para 1. Tem algum relacionamento 1 para 1? Não tenho. Próximo passo, quarto passo. Relacionamento 1 para muitos. Tem um relacionamento 1 para muitos? Não tenho. Quinto passo. Relacionamento muitos para muitos. Tem um relacionamento muitos para muitos? Sim. Então, olha só. Nesse diagrama de entidade de relacionamento, eu vou ter o primeiro passo e o quinto passo. Não tem também multivaloração nenhuma. Não tem nenhum atributo multivalorado. Então, também não tem o sexto passo. Tá? Então, percebam. Eu vou ter o quê? Que representar minhas entidades regulares, né? E vou ter que representar o meu relacionamento muitos para muitos. Vamos lá, mãos à obra, pessoal. Não é para entregar, não é nem para entregar. Não é para entregar. 5 minutinhos para vocês fazerem o que eu vejo com vocês. Pessoal, passo 1. Lá? Mas desde pequeno. Vamos lá, passo 1. Olha só. Quais são as minhas entidades regulares? País. Percebe que eu País. queria, né? Então eu vou colocar lá o nome do país, tá certo? Vou chamar aqui de ser nome. E o PIB. Né? Olha só, pessoal, chave primária, no caso é o nome do país, tá ok? Muito bem. Mineral. Vou chamar também de nome, né? Preço. Chave primária, certo? Olha só, pessoal, conforme comentamos, passo 2 é o passo, né? Passo 3 é o passo, não tem entidade fraca, não tem relacionamento 1 para 1. Passo 4, não tem relacionamento 1 para muitos, né? Passo 5, nós temos um relacionamento muitos para muitos. Então já vemos que vai dar origem, né, a um relacionamento. Vou chamar esse relacionamento. Desculpa, o relacionamento vai dar origem a uma relação, né? Que eu vou chamar aqui de produção, por exemplo. Olha só, pessoal. Qual o conteúdo dessa nova relação? Então eu vou ter uma chave primária fazendo referência à chave. Uma chave primária não, desculpa. Uma chave estrangeira fazendo referência à chave primária de país, né? Uma chave estrangeira fazendo referência à chave primária de mineral, tá certo? E além disso, como o relacionamento em si possui atributos, esses atributos terão que ser inseridos nessa tabela. Então vou ficar com reserva estimada. E produção anual. Já desligar aqui. E produção anual.
Próxima pergunta. Qual é a chave primária dessa nova relação? Prenome e antinome. Exatamente. Não tem nem o que pensar. Chave primária composta. E além disso, chamar a atenção para o fato, né, de que os atributos que compõem essa chave primária, ambos são chaves estrangeiras, né? Então colocamos lá A origem do ser. exatamente. Então olha só, isso daqui é uma chave estrangeira que faz referência à chave primária da tabela país, que lá também recebeu o nome aqui de binômio, né? E esse daqui é uma chave estrangeira que faz referência à chave primária da tabela mineral, aonde lá ela também tem o nome de